Olá, meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos lá fazer mais um vídeo com uma técnica que é para ajudar vocês a lidarem melhor com esses pensamentos invasivos em relação à comida e conseguirem também mudar o comportamento de vocês. Hoje eu vou estar ensinando uma técnica que se chama cartão de enfrentamento, ou como eu costumo falar, lembrete. Eu chamo de lembrete, porque veja, no nosso dia a dia, né, a gente tende a se esquecer dessa forma nova de pensar. Você entende que tem que seguir a dieta, você entende que tem que mudar a forma como você pensa, mas lá no dia a dia, na correria, com ansiedade, com sentimentos negativos, é como se a gente esquecesse de usar esse novo pensamento ao nosso favor. Então, o cartão de enfrentamento é uma mensagem que você escreve para você quando você está tranquila, equilibrada, digamos assim, com a mente, né, sábia ligada, e você a lê quando você está naqueles momentos mais vulneráveis, em que você está com aquelas emoções que acabam impelindo a buscar a comida como uma forma de alívio, tá bom? Veja, gente, antes de eu compartilhar com vocês aqui a tela, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu vou ter que repetir e explicar novamente essa questão sobre os pensamentos automáticos ou julgamentos, como eu falo ali no Instagram, e um pouco das crenças intermediárias, que também é uma forma de influenciar na emoção e no comportamento de vocês. As crenças intermediárias eu gosto de chamar como se fossem regras, porque elas são caracterizadas com essa seguinte, vamos colocar assim, mecanismo. Se tal coisa, então papapá, né? Se eu comi errado, então vou comer tudo que não está na dieta, vou comer tudo que eu quero, vou aproveitar e amanhã eu começo de novo. E vem essa ideia na tua mente e você age de acordo com ela como se fosse justamente uma regra. Você não costuma questionar. E a gente tem que questionar, ou pelo menos aprender a ignorar. Vamos lá. Eu gosto de falar que os pensamentos automáticos é tipo minhoca na cabeça. Acho que talvez sua mãe ou sua avó já tenha falado esse termo com você. A minha mãe falava muito comigo e eu acho que faz sentido. Porque, veja, gente, minhoca é um negócio ruim que a gente não quer estar por perto. E quando você vê, você se assusta, sai correndo, ou pega lá uma chinela, pá, dá um tapa na minhoca para ela morrer e ir embora. Essas ideias negativas que nós temos, esses julgamentos que nós temos, que acabam nos trazendo prejuízo, nós deveríamos tratá-los como se fossem minhocas, porque ninguém dá tanta atenção assim para minhoca. Ou você ignora, ou você mata ela, acaba com ela, acaba com a possibilidade dela te atormentar. E lembra que eu falei no vídeo anterior dessa capacidade que temos, dessa habilidade que temos que treinar, que é a nossa atenção, em parar de ficar dando tanta atenção e ficar alimentando, convidando para tomar chá com bolinho, aqueles pensamentos intrusivos em relação à comida, e botar o nosso foco realmente nos nossos deveres, na nossa realidade, em fazer uma outra atividade sem ficar dividindo essa atenção com aqueles pensamentos intrusivos em relação à comida. Então, veja, se nós tratássemos esses pensamentos como se fossem minhocas, sem importância, não quero saber, vai embora, digamos assim, ficaria mais fácil da gente lidar com eles, porque o peso que estamos dando é diferente. E qual o peso que você tem dado ultimamente? Ah, eu escuto aquele pensamento e obedeço ele, faço conforme aquilo me fala, né? Enfim, a ideia vem e eu ajo de acordo com ela. Vamos lá, senão eu fico muito repetitiva. Vamos compartilhar a tela aqui. Cartão de enfrentamento. Vamos lá. Então, veja, gente, como conversei com vocês, né? Temos os pensamentos automáticos, coloquei alguns, que é o que costuma assaltar todo mundo, que costuma assombrar a maioria das pessoas. Mas caso o seu não esteja aqui, ou se o seu seja alguma coisa diferente, me conta aí nos comentários que eu gosto de saber, é importante para o meu trabalho, e assim a gente pode flexibilizar junto. Eu posso fazer um post, falar com vocês lá no por stories, enfim, tá? Falei aqui mais ou menos o que costumam ter. Estou triste, acho que vou comer, depois eu queimo tudo na academia, eu não tenho genética para ser magro, odeio jogar comida fora, já estou pagando, então não vou desperdiçar, hoje eu mereço e é muito difícil fazer a dieta. Veja, lembrando, os pensamentos intrusivos justamente são intrusivos porque nós não temos controle se eles aparecem ou não, eles batem na porta. Eles batem na porta. Aí é aquilo, eu abro a porta ou eu fecho a porta? Tanto que um jeito de fechar a porta é isso, é dando menos peso, tratando o pensamento, uma minhoquinha na cabeça, deixa pra lá, esquece, deixa eu focar aqui nas minhas atividades. E olha só, queridos,
Essa eu tô falando aqui com conteúdo sobre comida, né, sobre compulsão alimentar, um descontrole, alimentar. Mas veja, você pode usar essa dinâmica que eu tô explicando para vocês para qualquer área. Pensamentos em relação ao relacionamento amoroso de vocês, interpessoal, familiar, trabalho, procrastinação, tipo aquele pensamento de procrastinação: "Vai ser muito difícil, eu não vou conseguir, depois eu vejo isso. Ah, eu sou um fracasso, não vai dar certo mesmo". E aquilo, quem disse que não vai dar certo mesmo? As vozes da cabeça, gente, e as vozes da cabeça não são fatos, elas não sabem do teu futuro. Ninguém tem bola de cristal, graças a Deus, e não mexe com essas coisas aí de ficar de adivinhação, que isso deixa a gente mais paranoico. Enfim, vamos lá então. Esses são os pensamentos automáticos que as pessoas costumam ter, certo? E tem ali também as crenças intermediárias, como eu falei para vocês, que dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente acaba separando uma coisa da outra para ficar mais didático e vocês entenderem, conseguir aplicar isso na vida de vocês, na hora que vocês estão se tornando mais conscientes sobre o processo interno de vocês. Então vamos lá, alguns exemplos aqui de crenças intermediárias, né? Melhor comer aqui agora, pois eu não sei o que, que vai ter lá no evento, eu costumo ouvir muito dessa. Se eu estou nervosa, triste, então preciso comer. Veja lá, ó, a condição. Se tal coisa, então tem que fazer de determinada forma. É como se fosse uma regra mesmo. Já que eu comi o que eu não devia, então vou abrir a porteira, vou comer tudo que eu não posso, vou fazer a tal na minha época eu falava, né, vou jacar. Se eu não consigo me controlar, então não tenho valor, não presto. Isso, inclusive, né, eu coloquei até aqui em negrito, que é um tipo de pensamento, um tipo de crença que costuma gerar muita culpa, gente. Porque, veja, se a pessoa associa a ideia que ela não consegue se controlar, então ela tem uma falha, ela é defeituosa, né, ela é incapaz e não presta, então, obviamente, ela vai se sentir culpada, porque quando a gente se enxerga desse modo, é culpada mesmo que nós nos sentimos sem valor. Então, piora ali a tua condição se você pensa desse modo. Por isso, a importância de flexibilizar, porque é aquilo, não presto, não tenho valor. Se vocês pararem para pensar, é uma característica muito forte que você está se dando, né? Não tenho valor nenhum. E quando você para pensar assim, tá, mas o que é não ter valor nenhum? Provavelmente você não vai dizer que é isso, ah, alguém que tem um descontrole, né, eu tive um descontrole. Não, uma pessoa que não tem valor nenhum, honestamente, pra mim, é uma pessoa horrorosa, perversa, sabe, que machuca os outros, que fica mentindo, manipulando, humilhando. A gente tem que ter noção disso. Isso é realmente alguém que não tem valor, coitada, né? Tem que rezar pela alma dessa pessoa. Então, vamos lá, queridos. Crenças intermediárias, né, que é como se fossem regrinhas, composta por esse pensamento, se, então, e os pensamentos automáticos. E eu quero fazer um adendo aqui sobre os pensamentos automáticos. Gente, não vai ser todo mundo que vai ter assim uma ideia tão clara, tipo, pensei que vou fazer isso, pensei na comida, então vou comê-la. Tem gente que, inclusive, se imagina comendo, que se lembra daquela padaria, que tem trocentos quitutes, que tem aquele bolinho de coco com. Como é que é o nome daquele bolo assim que tem um coco assim com leite condensado, uma delicioso. Enfim, a pessoa relembra de algo, pensa em algo e se imagina comendo e fica pensando no prazer que ela vai ganhar. Tem gente que tem assim uma mente mais cinematográfica, meio filme, se imagina vivendo o momento, né? Tanto que tem gente que guarda mágoa, o que que ela faz? Ela fica se lembrando das situações do passado, em como ela se sentiu, fica revivendo o cenário. É uma forma de pensamento automático, mas é mais assim, né, imaginativo, vamos colocar desse modo. Mas o pensamento automático também é imaginação. No final é tudo a mesma coisa, mas eu quero que vocês tenham noção, porque tem gente que às vezes vai ter uma frase, às vezes vai ser uma conversa interna, e às vezes vai ser por meio de imagens, como eu falei ali, né? Se imagina. E veja, gente, mais um adendo também. Nós costumamos dizer, né, o público leigo, digamos assim, costuma às vezes falar assim, ah, eu sinto, né? Eu sinto que eu preciso comer algo, eu sinto que eu não vou dar conta de fazer a dieta, se eu sinto que eu preciso fazer isso, então realmente é porque eu tenho que fazer. Veja, o sentir, na verdade, vamos começar a colocar como se fosse um sentimento de emoções mesmo. Sinto tristeza, raiva, desânimo, frustração, inveja, felicidade, êxtase. Porque a gente costuma falar muito isso, né? Eu sinto tal coisa X, mas na verdade isso é um julgamento e um pensamento que você está tendo e que não necessariamente é um fato, inclusive. Eu oriento vocês a fazerem essa diferenciação como uma forma de autoconhecimento mesmo, até para não ficar um discurso assim bagunçado às vezes, né? Porque você fala, não, eu sinto tal coisa e você age de acordo com aquilo, mas sentimento é uma coisa, sentir é algo, julgamento é outra coisa também. Então, eu acho bacana a gente meio que separar para ficar mais fácil de lidar conosco mesmos, tá? Então, veja, gente, levando em consideração, então, como eu falei que no dia a dia a gente tem esses pensamentos, e apesar da gente saber
que quando a gente age de acordo com aqueles pensamentos, isso acaba nos prejudicando, lá na hora que você tem essa ideia, você não costuma pensar: "Ah, e como eu me sinto depois que eu como tudo isso? Como eu me sinto quando eu penso: 'Ah, foda-se, vou comer tudo que eu quero. Ah, eu não vou conseguir mesmo. Ah, depois eu vejo isso. Ah, deixa pra lá'". Veja, na maioria das vezes, todas as vezes, quando você age de acordo com essas ideias ruins, meio que você acaba se culpabilizando, se sentindo mal, porque você se afasta do teu objetivo. Então veja, o lembrete, o cartão de enfrentamento, é uma mensagem que você escreve para si mesmo e lê naquele momento em que você está mais vulnerável, em que você está querendo ceder àquela ideia que lhe parece convincente de comer o mundo, entendeu? Porque ali na hora quando você está nervosa, triste, com raiva, né, ou até em muito êxtase, você faz as coisas sem pensar. Então, cadê a razão sendo usada ao nosso favor? E veja que interessante, né, gente? Quando somos tomados pelas nossas emoções e sentimentos, a gente justamente deixa de usar essa nossa capacidade de questionar, racionalizar no bom sentido, em parar para pensar: essa opção aqui que eu estou pensando realmente convém? Vai me ajudar? Eu estou sendo minha amiga agindo desse modo?" Então, o lembrete ele tem esse intuito de fazer você retornar sua atenção para o momento atual e refletir se a decisão que aquele pensamento está te fornecendo, né, essa possibilidade, realmente convém com aquilo que você quer, realmente convém com aquele momento, digamos assim, perdoa, tá? Então vamos lá, o que que eu coloquei nesse cartão de enfrentamento, né? Aquilo é bem para você ler na hora que você está se sentindo com vontade de comer o mundo, né, de descontrolar, de ter o descontrole, a compulsão alimentar. Nessa hora, provavelmente, eu estou com vontade de comer muitas coisas gostosas, porque estou me sentindo. Aí você coloca lá, entediada, emoção, solitária, com raiva, frustrada, triste, e penso o tal pensamento, porque eu mereço, porque eu já fiz tudo errado, não vai dar certo mesmo a dieta, e aí você coloca como isso acaba lhe prejudicando. Só que toda vez que eu escuto esse pensamento e ajo de acordo com ele, eu acabo me prejudicando, pois me afasto do meu objetivo, né. E aí o que que é o seu teu objetivo? Você vai falar se é emagrecer, ter mais autocontrole, e aí você coloca também, né: "E eu penso que vou comer só um pouco, mas eu acabo comendo muito mais, até passar mal, me sentir indisposta, etcétera". E quando eu ajo dessa forma, isso acaba impactando o resto do meu dia a dia, me sinto culpada e me vejo de uma forma negativa. Se como demais ainda, me sinto sonolenta, mal-humorada, com vontade de sumir do mundo. Ou seja, você vai colocar todas as consequências que você acaba tendo quando você cede àquele impulso, quando você age daquele modo automático. Você está meio que se reconectando com a emoção, com a sensação, com aquele julgamento que você terá depois que você fazer aquilo ali. Porque veja, na hora que você quer fazer, parece tudo muito gostoso, vale muito a pena, mas você se esquece de como você fica depois que faz. Então eu tenho que te reconectar com aquilo ali que vai acontecer depois, entendeu? Aí eu tenho que parar pra pensar. Eu tinha uma paciente, inclusive, quando a gente começou a fazer, ela falava que ela sempre trazia isso à mente: "Nossa, né, eu tenho muita vontade de comer mais pizza, eu tenho muita vontade de comer todo esse arroz doce aqui, mas quando eu como demais, eu sei que eu fico mal, eu não consigo ler direito, não consigo produzir conteúdo, não consigo fazer o meu bom trabalho". Então, ó, ela se lembrava: "Não vai ser uma boa ideia, porque isso me impacta depois". Coloquei até esse outro exemplo, né, de uma paciente que a única coisa que ela conseguia fazer, mais ou menos, era ler. Então, depois dos episódios de compulsão alimentar, do descontrole, ela inclusive desmarcava os encontros que ela tinha para fazer com os amigos ou enfim com o paquera dela na época, porque ela se sentia muito envergonhada. Ela inclusive relata que era mais imaginação que ela tinha, ela se imaginava no encontro, ela ficava pensando que fulano não ia gostar dela, que ela não iria ter um bom papo, que eles não iriam conseguir conversar, não se sentia bem com sua aparência, porque tinha comido demais, já tinha engordado. Então veja, ela sumia do mundo, inclusive sumia do WhatsApp, não dava, retorno para ninguém, e ficava só lendo, era o que ela conseguia fazer, ler livro de ficção. O resto ela esquecia do mundo e não ficava se sentindo boa o suficiente para fazer outras coisas, inclusive ficava envergonhada de ir na academia, enfim. Mas é aquilo, todos nós temos que começar de algum lugar. E aí ela começou a colocar o cartão de enfrentamento ao seu favor, esse lembrete, entenderam? Então veja, funciona meninas, mas precisa desse comprometimento. Tanto que eu oriento vocês a começarem a usar o cartão de enfrentamento, gente, começar a usar o cartão de enfrentamento, colocar ele sempre à vista, né.
coloca na conversa sua com o WhatsApp, num bloco de notas, escreve num caderno mesmo e lê aquilo de manhã, lê de noite, de tarde, é como se fosse até uma prevenção, era essa palavra que eu estava procurando. Você se previne, porque você tem uma dificuldade, uma tentação, digamos assim, então você tem que colocar estratégias ao seu favor para te ajudar a se equilibrar e evitar que você caia nesse buraco, digamos assim, entendeu? O cartão de enfrentamento tem esse intuito, então, de te salvar, digamos assim. E veja, não necessariamente você precisa fazer desse modo que eu fiz, tá? Tem gente que inclusive é com uma frase, tem gente que inclusive às vezes assistindo, vídeos de certas pessoas que inspiram elas, assistindo podcast. Eu falo que meu cartão de enfrentamento, inclusive, para os meus problemas, é assistir o Padre Paulo Ricardo, ver as homilias dele lá no canal do YouTube. Eu escuto toda vez de manhã, tomando café da manhã, quando eu tô tirando a foto lá para vocês. E quando ele começa a conversar, enfim, falar lá da homilia, aquilo me reconecta com os meus valores, então eu fico mais consciente dos meus processos e é como se eu ficasse assim, mais apta realmente, mais consciente. Aí quando eu vejo que eu vou tomar uma decisão, eu penso, não é por aqui, é melhor fazer outra coisa, sabe? Então eu já fico mais atenta do meu dia a dia. Então vocês têm que fazer testes, ver o que funciona para vocês. Eu, inclusive, estava conversando com uma paciente e achei muito interessante, que ela falou, por exemplo, que determinadas frases, determinados discursos que ela escutou de pessoas que inspiram ela, que ela admira, faz com que ela também recobre a sua consciência e volte sua atenção para o momento presente. Então, aquilo acaba sendo o cartão de enfrentamento dela, o lembrete dela para ela ser mais consciente no dia a dia e tomar boas decisões. Tem uma até lá que é algo muito simples, mas veja só que simbólico, né? Que é algo assim: torna-te quem tu és. E que para ela isso relembra de quem ela justamente quer ser, quem ela carrega na essência e ela quer, digamos assim, honrar essa pessoa a qual ela admira, né? Qual realmente ela se identifica. Então, veja, ela vai querer tomar decisões mais conscientes, mais bem orientada no seu dia a dia. E veja, gente, um pouquinho aqui sobre essa questão dos pensamentos automáticos que eu quero conversar com vocês, né? Principalmente esse, é muito fazer difícil dieta. Gente, claro que se você come muito mal, você está habituada a comer alimentos hiperpalatáveis, calóricos, muito açucarados, né? Frango frito no pote, muita pizza, hambúrguer, comidas que têm temperos artificiais. Quando você for comer um alimento que é mais natural, e veja, até saboroso mesmo, com bastante tempero, mas quando você vai comê-lo, você vai ver que realmente não vai ser tão gostoso quanto, porque seu paladar está habituado a comer comidas que são muito mais satisfatórias, né, que são feitas realmente para você viciar. Mas veja, você ficando ali 3, 4 dias sem, o seu paladar já é o outro. Então tem que ter também essa intenção de, tá difícil, mas vamos lá. E não precisa fazer tudo perfeito. Vamos tentar começar com isso. Nossa, o café da manhã eu tomo certo, o meu almoço certo, tudo bem. Meu lanche da tarde eu ainda como bolacha passatempo, mas no jantar eu já estou conseguindo comer melhor também. Então veja, isso também é flexibilizar, é se colocar para o jogo, porque é aquilo, gente, o que faz nós não alcançarmos os objetivos é a desistência. A tentativa te aproxima muito mais. Você não precisa fazer tudo perfeito, 100% agora no início, mas você pode começar isso. Fazer um 40% de alguma coisa, um 50, um 60, 70, 80, você já está se aproximando muito mais. Porque às vezes é isso. Ah, eu não fiz uma coisa certa, então foda-se o resto. Mas veja, é essa mentalidade e você querer escolher agir de acordo com ela é que acaba te afastando enfim, gente, do objetivo que você quer chegar, entende? Então, cuidado, inclusive, com essas regras mentais. Estou triste, preciso comer. Eu não dou conta, não é para mim, é muito mais difícil para mim. Gente, essas histórias que vocês se contam acabam impactando muito, porque vai criando até uma crença. E se eu acho que eu não sou capaz, por que que eu vou tentar mesmo? Mas lembrem-se daquilo que eu falei no primeiro vídeo, nós temos metacognição. Essa, vamos colocar assim, essa habilidade natural não nos foi dada à toa. Se eu tenho essa capacidade de pensar sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes, pensar sobre os outros, sobre o meu passado, futuro e etc., isso veio com o intuito para justamente você poder refletir sobre quem você é e quem você quer se tornar, para você poder pensar sobre soluções e não somente ficar cavando o buraco que você está, pois como eu digo para vocês, a gente cai, mas se levanta, né? O meu trabalho aqui eu vejo como isso. Ó, eu sou uma mão aqui que está estendendo para você pegar e levantar. Me escute, estou aqui com a mão, venha, caminhe comigo, vamos lá tentar fazer isso juntos. Então, olhe, às vezes eu vejo vocês pegando mais pá e cavando mais buraco, porque às vezes vocês estão cegos, vocês não estão querendo ver uma outra forma de viver a vida.
E é isso que eu quero mostrar para vocês, que há um jeito, gente, sempre há, né. Tem uma frase muito bonita que é um cartão de enfrentamento para mim também, que é mais ou menos assim, né: "Eu sou eu e minhas circunstâncias, e se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim mesmo". O que significa, gente, que o que eu vivo tá aqui comigo, é o que eu vivi, as expectativas, os imprevistos, o meu dia a dia, e tem coisas que vão acontecer que nem sempre eu vou estar no controle, mas se eu paro para pensar: "Tudo bem, aconteceu isso aqui, mas e agora? E por aqui adiante? Como eu escolho agir? Eu me afundo ou eu levanto?". Isso para mim faz todo sentido. Independentemente da situação que vocês passou, o sol continua nascendo e a gente pode olhar para aquele horizonte e não ficar, sabe, de costas para aquela luz que está vindo, que eu falo que, digamos, é a esperança. Então, meninas, isso que eu quero estar mostrando, que isso que eu mostrei para vocês é com o intuito de reanimá-las, né, focarem no processo, tentarem novamente, porque é possível, gente, é possível. Eu já passei por isso, minhas outras pacientes já passaram por isso, mas temos que insistir para ver que o resultado vai chegar. Porque é aquilo, só não vai acontecer alguma coisa se a gente desiste e se fecha. Mas se todo dia, tudo bem, falhei, mas vamos lá, vamos tentar, vamos fazer essa estratégia, vamos ver isso aqui, vou pegar esse cartão de enfrentamento e botar em tudo que é canto da minha casa? Aí vamos ver, outra coisa diferente possa ocorrer. Inclusive, meninas, o meu cartão de enfrentamento atualmente, além de ouvir o Padre Paulo Ricardo, é pegar o meu livrinho que eu compartilho de manhã com vocês, né. Eu leio lá uma meditação por dia e paro para pensar: "Caramba, faz todo sentido, é isso aí". E aquilo já faz eu ficar mais consciente sobre minha vida e tento me manter mais atenta para que eu tome boas decisões. Aquilo ali faz sentido para mim. A gente tem que descobrir o que faz sentido para você. E esse cartão, essa frase que eu montei, eu espero que consiga ajudá-las. Mas vejam, se investiguem, pensem a respeito o que faz sentido. Às vezes vai ser acompanhando alguém nas redes sociais, às vezes vai ser todo dia você assistindo alguém que você se inspira, ver um podcast, ver um vídeo, fazendo uma leitura, né. Peço que vocês realmente busquem se conhecer mais, tá bom. E lembrando, né, essa estrutura que eu montei para vocês vale para qualquer tipo de conteúdo, não somente comida. Vocês podem colocar os pensamentos que vocês têm em relação ao relacionamento de vocês que prejudica, na área familiar, da questão com pensamentos mais depressivos e vocês passam a questioná-los e a montar um pensamento alternativo que vai ajudá-las a se levantar nos momentos de fraqueza. Tá bom, meninas? Um abraço para vocês, estamos aí.